Fala pessoal, meu nome é Abner, eu sou aqui do canal do Evoluta e hoje é o nosso segundo vídeo da série de empreendedorismo e negócio que a gente começou aqui no canal. E hoje eu vou mostrar 6 etapas iniciais para tirar a sua ideia e o seu negócio do papel. Eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, o conteúdo de hoje é bem simples. Como eu disse, a gente vai passar 6 etapas iniciais para quem está querendo tirar o seu negócio do papel, para quem tem aquele sonho guardado, né? Sempre teve aquela ideia, aquela vontade de tirar, de colocar o seu negócio em prática, a sua ideia em prática. Então a iniciativa nossa aqui hoje, a intuição nossa é de mostrar 6 etapas iniciais de como fazer, né? Do que você precisa coletar de informação, do que você precisa montar de planejamento para tirar essa ideia do papel, tá? Os tópicos que eu trouxe, esses 6 tópicos que a gente vai falar hoje, são muito similares aos tópicos de um plano de negócio, tá? Mas a gente vai ver mais para frente esse plano de negócio e eu também não quis entrar em vários detalhes, até porque se a gente ficar entrando em vários detalhes de um plano de negócio pode ficar uma coisa muito extensa e complicada, complexa, que não é a nossa ideia aqui, é ajudar vocês com etapas simples, né, com ideias simples de como colocar o seu negócio em prática. Então, sem mais enrolação, vamos ao nosso primeiro tópico, que é o resumo da ideia, tá? E nesse resumo da ideia, o que a gente tem que falar? Quais são os tópicos dentro desse resumo da ideia, né? Quando a gente está montando esse plano para a gente tirar um negócio, a nossa ideia do papel, o que a gente precisa ter, pelo menos o resumo da ideia. Primeira coisa é a sua missão. Qual a sua missão com esse negócio? Né? Aonde você quer chegar? O que você quer trazer para a vida das pessoas? Né? O que você quer trazer para o mercado? Né? Qual que é a sua missão como empresa e como pessoa com essa sua ideia? Né? O que essa sua ideia, no final das contas, quer gerar? Qual o objetivo final da sua ideia? Então, primeiro de tudo, definir a sua missão. Tá? Segundo de tudo, né, do seu resumo da ideia, a segunda etapa, é você descrever o seu serviço, o seu produto, tá? O seu serviço, o seu produto final. Pode ser que para a sua ideia você tenha vários tipos de serviços diferenciados que vai gerar um produto, então você tem que descrever esse produto. Ou então, se você está vendendo uma consultoria, algum tipo de serviço, descrever como vai ser esse tipo de serviço. Essa etapa é muito importante, você entender o que você está vendendo e também para quando você for vender de fato o seu produto ou serviço, ou então quando você for tentar captar investimento ou mostrar, né, a sua ideia, o seu negócio para um empresário ou para alguém que vai poder te ajudar com o seu negócio, você tem em mente de forma clara e objetiva o que é o seu produto e o seu serviço. Tá? E terceiro, quais são as pessoas-chave? Eu coloquei esse ponto aqui no resumo da ideia porque mesmo que a ideia seja só sua, você vai precisar de algumas pessoas-chave para a sua ideia, provavelmente. A não ser que seja uma coisa somente sua mesmo, vai precisar apenas de você. Mas uma coisa de experiência própria que eu tenho para falar para vocês é que o Evoluta só nasceu e só foi possível, a gente só conseguiu tirar o Evoluta do papel por causa da parceria que eu fiz com o Nicolas, né? Há muito tempo eu já vinha sonhando com essa ideia, com esse negócio, né? Não vou chamar o Evoluta de negócio, porque ainda não é um negócio, mas eu venho sonhando com essa ideia da gente divulgar a informação, o conhecimento, mas não tinha uma parceria, não tinha as pessoas-chave. Hoje temos 4 pessoas trabalhando, fazendo o negócio do Evoluta funcionar, né? Pessoas que estão ajudando a gente. Então é muito importante você identificar as pessoas-chave para aquela sua ideia, para o seu negócio acontecer, tá? Então, é isso para o resumo da ideia. Além do resumo da ideia, nosso segundo tópico aqui hoje é sobre a análise de mercado, tá? Essa é uma etapa muito importante para quando você está criando a sua ideia, porque é aqui que você vai identificar a receptividade da sua ideia, do seu negócio no mercado, vai ver se ele realmente é viável ou não, né? Porque às vezes você pode estar com uma ideia que é muito boa, mas o mercado não está pronto para aderir à ideia, ou não está disponível, essa ideia não está tendo demanda. Então, esse é o segundo tópico que a gente vai falar um pouco sobre ele.
o que é importante falar dentro desse tópico da análise do mercado, tá? Primeiro, demanda, como eu já disse, você precisa entender se o mercado tem interesse no seu produto, tá? Você precisa entender se aquele seu produto vai ter demanda, né, para você vender ele, ou o seu serviço, se ele as pessoas estão em busca disso no mercado ou não. Então é legal você entender o mercado relacionado ao seu produto ou serviço. Por isso que é importante a etapa anterior, no seu resumo da ideia, você entender o que é o seu produto, o seu serviço, tá? As características, os objetivos finais, os detalhes do seu produto, porque dessa forma, quando você for levar esse seu produto para o mercado ou for pesquisar no mercado, você entender se existe demanda para ele ou não. Segundo ponto na nossa análise de mercado, identificar o seu público-alvo. Muito importante você ter identificado o seu público-alvo, porque é a partir do seu público-alvo que você vai identificar mais para frente como você vai vender, né? Qual é a necessidade que esse público-alvo está tendo e se o seu produto vai atender essa necessidade, tá? Terceiro ponto na nossa análise de mercado, quem são os concorrentes? Precisa fazer um mapeamento, né, do mercado em relação ao seu produto ou serviço que você está vendendo, para você entender quem são os seus concorrentes, qual o preço que eles praticam, quanto, se possível, né, o quanto que eles vendem, qual a posição deles no mercado, e até para você descobrir o que vai ser o seu diferencial. É importante quando você traz sua ideia, é você entender, né, qual que é o seu diferencial em relação aos concorrentes, em relação àquelas pessoas que já estão entregando o produto hoje. Beleza? Essa é a nossa segunda dica da análise de mercado. Vamos então para a terceira, que é o nosso plano operacional. Bom, agora que você já entende o seu produto, sua missão e também você já entendeu o mercado, você tem que dizer o como você vai fazer com aquele produto, né? Como você vai tornar possível a venda, né? Todos os detalhes da operação de fazer aquele seu produto e serviço serem possíveis ser vendidos, tá? Então, nesse plano operacional, trouxe alguns pontos para a gente também. O primeiro de todos é o que eu já disse, como ele vai funcionar. Se você tem um serviço, como que você vai entregar esse serviço, quais são as etapas, os processos, né? É claro que nesse plano agora, para tirar a sua ideia do papel, você não precisa ter em detalhes, né, de todos os processos, de como vai executar, mas é importante você entender como você vai produzir aquele produto, como você vai executar aquele serviço, porque dessa forma você tem alinhado quais são as coisas que você precisa, você vai entender se você precisa de alguma ferramenta ou não, de algum material ou não. Então é importante você descrever o como você vai fazer aquele produto, tá? Segunda coisa, se você vai precisar de uma estrutura física ou digital, né? Hoje eu vejo várias pessoas desenvolvendo seu negócio na internet, né? A demanda da internet tem crescido cada dia mais, então não é só a estrutura física. Às vezes você nem vai precisar de uma estrutura física, mas é entender as estruturas digitais que você precisa. Você vai precisar de um site, vai precisar de um e-commerce, ou vai precisar, sei lá, de uma hospedagem. Então você tem que entender quais são as estruturas que você precisa, né? O que é necessário em relação à estrutura para aquele seu negócio acontecer. Por último aqui, se caso, sei lá, o seu produto ou o seu negócio for sobre revenda, né? Você precisa entender quem são os seus fornecedores e a logística em torno daquele seu produto. Ou não só revenda, às vezes você tem como parte do seu serviço a entrega de material ou a entrega de algum componente ou de algum equipamento. Você tem que entender os fornecedores, né? Os possíveis fornecedores daquele seu equipamento, do material, sei lá, do componente que você esteja revendendo ou que precisa para o seu serviço, tá? Então esses são os pontos da nossa terceira dica do plano operacional. Além do plano operacional, e seguindo aí as nossas seis dicas, né, 6 etapas, a nossa quarta etapa é o plano financeiro, tá? O plano financeiro é de extrema importância para você entender os custos do seu negócio, tá? E entender as receitas, entender o que é preciso de investimento, e também o que aquilo vai tirar de lucro, quando vai começar a tirar lucro,
Então eu trouxe alguns passos aqui só para a gente se organizar. O primeiro dele é os investimentos. Quando você começa a entender o seu negócio, você sabe o que você precisa em termos de estrutura, em termos de equipe, né? em termos de site, em termos de e-commerce, o que for, mesmo que seja na fase inicial, porque pode ser que aquilo vai mudando aos poucos, você tem que entender quais são os investimentos necessários para fazer o seu negócio funcionar, para fazer o seu negócio começar, né? Segundo passo aqui, definir os seus custos operacionais, tanto os fixos quanto os variáveis. No último vídeo que eu falei sobre como precificar um produto ou um serviço, eu mencionei e defini, né, o que são os custos variáveis e fixos. Eu aconselho vocês voltarem lá, mas é importante vocês mapearem todos esses custos para vocês entenderem até o quanto você precisa de investimento, né? Terceiro ponto que eu trouxe aqui dentro do plano financeiro é você ter a sua estimativa de receita. O que é a estimativa de receita? É quanto você vai faturar, o quanto você vai receber vendendo aqueles produtos. E para isso você precisa ter uma certa estimativa de venda, né? Entendendo o mercado, né? Que foi um dos pontos iniciais que a gente mencionou aqui, se eu não me engano, a segunda dica. Você tem que entender quanto que você vai começar a vender, né? Traçar uma linha do tempo, entender quanto nessa linha do tempo você vai conseguir vender mais ou menos o seu produto ou o seu serviço, para você ter uma estimativa de receita, para você ter uma ideia da quantidade de dinheiro que pode entrar para o seu capital, né, para o seu fluxo de caixa funcionar, tá? E o quarto ponto aqui no nosso plano financeiro é exatamente isso, o fluxo de caixa e o capital de giro, né? Então, quando você define os seus custos, as suas receitas na linha do tempo, você vai ter o seu fluxo de caixa, você vai tentar sempre mantê-lo positivo, e aí que você vai ajustar os seus custos e as suas estimativas de venda, suas estimativas de receita, de forma a você ter um negócio lucrativo, de forma a você ter um negócio positivo. É claro que, de repente, nos primeiros meses não vai ser tão positivo, não vai ser tão lucrativo, mas ao decorrer do seu negócio, ao decorrer das suas estimativas de venda, suas estimativas de receita, você vai ter uma linha do tempo com o fluxo de caixa, onde você tem que sempre tentar colocá-lo positivo, né? E a partir disso, quando você entender os seus custos, né, você entende o que vai acontecer com o seu fluxo de caixa, manter o seu capital de giro também sempre positivo. É importante ter o capital de giro, mesmo tendo o seu fluxo de caixa com as receitas. Vou fazer um vídeo específico sobre essa parte toda financeira, sobre esse plano financeiro, falando um pouco mais sobre o que é fluxo de caixa, capital de giro, como você entende suas estimativas de receita, os seus custos. Acho que vai ser um vídeo futuro aqui dessa série nova que a gente está iniciando, mas para você que já tem uma noção, ou que você quer ter uma ideia superficial, pelo menos para começar a tirar sua ideia do papel, essas são as etapas do plano financeiro. E assim a gente fecha a nossa quarta dica, né? A nossa quarta etapa. Então, seguindo aqui, na nossa quinta etapa, a gente tem o plano de marketing, tá? Então, no nosso plano de marketing, o que é importante a gente ter definido no nosso plano de marketing? Primeiro, os canais de venda, né? A gente definir como que a gente vai vender e onde. Segundo, os canais de distribuição, né? Onde você vai tá divulgando o seu produto, o seu serviço, e como você vai fazer essa divulgação, definir o seu plano de publicidade e propaganda, definir nos canais de distribuição, definir quais redes sociais que você vai anunciar, se você vai ter rede social ou não, quais vão ser as redes sociais que você vai trabalhar, aonde que você vai ter os seus principais canais de divulgação, né, e os seus canais de venda, né, seja um e-commerce, seja revendendo, por exemplo, na Amazon ou em algum outro site que permite revenda, não sei. É aqui que você vai definir e descrever nessas 3 etapas o seu plano de marketing da sua ideia e do seu negócio. E para finalizar, pessoal, e aqui a gente tem, você vai estar vendo aí na nossa tela, não sei exatamente se é na parte esquerda ou direita, mas você vai estar vendo na nossa tela aí as 6 dicas completas, né? Nosso resumo da ideia, nossa análise de mercado, plano operacional, plano financeiro, plano de marketing e por fim você criar e gerenciar
o plano de ação desse seu plano que a gente está montando para tirar a sua ideia do papel, né? A gente foi descrevendo e pontuando e definindo várias coisas ao longo dessas etapas, né? Desses 6 passos que a gente trouxe para vocês hoje. Então é importante que em cada passo você entenda qual é a ação, né? Como você vai executar essa ação e quando que ela vai ser executada, né? Então eu até trouxe um modelinho aqui, né, de plano de ação bem simples. Tem vários modelos na internet, você pode pesquisar até mais complexos, o que encaixar melhor para o seu negócio, né? O que encaixar melhor, né, para o seu plano aí que você está montando com essas 6 etapas. Mas é importante ter sempre qual que é a ação, né? Quem que vai executar essa ação e quando, né? Porque às vezes você já definiu as pessoas-chave e vai ter alguém te ajudando, você vai ter um parceiro nesse negócio, então às vezes a ação vai ser desse parceiro. Beleza, pessoal? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu tenha explicado de uma forma clara e objetiva para vocês esses 6 passos. Acredito que se vocês seguirem esses 6 passos, né, e começarem a pensar no seu negócio, tentando encaixar ele nessas 6 etapas, vai ser um ponto inicial e um ponto de começo muito importante para o seu negócio, vai ajudar a definir o planejamento para você tirar o negócio do seu papel, né? E é claro, uma coisa que você tem que ter em mente, esse plano pode mudar, né? Como a gente vai descobrindo as coisas que quando a gente for colocando em prática, ou quando a gente for pensando, a gente vai ter que voltar atrás e de repente mudar um plano financeiro ou um plano de marketing, dependendo daquilo que a gente for estipulando. E tudo bem, o negócio é a gente ir salvando todos os planos que a gente já montou até agora para a gente ter referência passada no que a gente estava pensando e para não se perder. Mas eu acho que essas 6 etapas iniciais vão ajudar a tirar o seu negócio do papel, vão trazer um planejamento para tornar isso possível, para tornar o seu negócio possível, e também vão ser base para quando a gente for criar o plano de negócio, que é aquilo que você vai apresentar para os possíveis investidores, que é aquilo que você vai ter traçado para a sua empresa de uma forma mais oficial. Nesse caso aqui a gente trouxe algumas etapas para você já começar a tirar o seu negócio, a sua ideia do papel. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário. Não esqueça de se inscrever na página, deixa o like nesse vídeo, que é muito importante para a gente. E fique de olho que a gente vai ter outros vídeos iguais a esse aqui no canal daqui para frente, nessa série de empreendedorismo e negócio. E eu acho que é isso. Até a próxima, pessoal!